Fala, pessoal! Bom dia! Estamos aqui na Bélgica, mais precisamente em Bruges. E hoje a gente vai mostrar um pouquinho para vocês aqui da cidade e contar também um pouquinho da história com muitas curiosidades. E essa cidade super medieval, que parece que saiu de um conto de fadas, possui mais de 70 pontes. Por isso, o seu nome, Bruges, significa ponte aqui na língua local. E ainda, Bruges é conhecida como a Veneza do Norte, por causa dos seus muitos canais aqui. E agora a gente chegou na entrada da fortificação, que tem um formato parecido com o de um ovo, vou mostrar para vocês aí. E essa é uma das principais entradas aqui do forte, ó, que ela foi mantida muito próximo do que era na Idade Média. Então vamos lá com a gente? Uma coisa interessante também que a gente notou aqui da Bélgica é que é um país que não parece ter uma densidade populacional tão grande. Então, principalmente aqui em Bruges, que não é uma das maiores cidades, ela fica abaixo de Bruxelas, fica abaixo de Gante, entre outras cidades, você não vê tanto movimento na rua. Então, pra gente que vem de país com muita gente, é estranho no dia a dia de semana, horário do rush. A cidade é assim, tranquila, pacata, com essa beleza natural intacta. E a gente chegou aqui no Grote Markt, que é a Praça do Mercado. Vocês podem ver que a gente conta com uma arquitetura gótica e neogótica, com vários prédios que antigamente eram de correios, mas hoje é farmácia, museu, ali atrás o centro de atenção ao turista. Mas aqui o ponto alto é essa Torre Belfort, super linda. Mas antes, para situar vocês um pouco melhor, a gente precisa voltar lá para o início da história de Bruges. Bruges começou com uma vila, uma fortificação, a princípio para se proteger dos ataques vikings, e aqui chegamos onde a Bia falou, a Torre Belfort. Ela foi construída então para esses moradores terem um ponto de vigia para se proteger de ataques vindos de fora e para alertar a população em caso de incêndio, em caso de algum perigo. A Torre Belfort, ela conta com 83 metros de altura e tem 47 sinos dentro dela que tocam até hoje. E além da função de torre de vigia, ela também abrigava vários documentos e tesouros importantes aqui da província. E ainda por conta do solo instável e o peso da construção, a torre acabou inclinando quase 1 metro para leste. Mas é visível mais de longe. Uma dica que eu dou é vocês irem para uma dessas ruazinhas atrás e alinhar um dos prédios com a torre. Lá vocês vão poder ver melhor a inclinação da torre. A gente entrou aqui nessa parte interna da torre e se você quiser subir é 15 euros, mas essa parte aqui é ainda de graça. Uma das grandes questões que você pode estar se perguntando é como Bruges se manteve com esse aspecto tão medieval até hoje. Na verdade, isso tem uma explicação, porque desde a sua construção lá no século IX, século X até o século XIII, Bruges foi um grande centro comercial aqui, principalmente no ramo de tecidos. Só que Bruges era estratégico porque aqui tinha um canal, o canal de Zwin, que conectava até o Mar do Norte. Isso fazia com que os barcos conseguissem acessar aqui a cidade e a cidade se tornasse o grande polo para o comércio exterior. Só que depois de um tempo, lá para o século XVI, o rio Zwin começou a zoar. E saio de cabeça erguida. Fiz o que eu pude, não consegui. Mas então, no século XVI, o rio começou a assorear e os navios maiores não conseguiam mais passar e chegar até Bruges. Então esse foi o início da decadência aqui da cidade. Depois de um tempo, essa mesma função de cidade comercial foi passada para outra cidade aqui da Bélgica chamada Antuérpia. E Bruges ficou esquecida no tempo até o século XIX. Quando foi redescoberta, ela conseguiu resistir inclusive à Segunda Guerra Mundial, só que, por sorte, ela se manteve
antiga com essa identidade super histórica. Bom, agora eu vou contar um pouquinho para vocês de algumas curiosidades daqui. Vocês podem observar que em certas casas a gente encontra essa peça aqui bem icônica. E afinal, o que era isso? Antigamente não tinha asfalto, não tinha nada, então tinha muita lama, muita sujeira na rua. E antes de entrar nas casas, as pessoas vinham aqui, ó, e limpavam os calçados, as botas, e entravam na casa. Então vocês podem observar que tem desse estilo aqui, tem de outros aí que eu vou deixar aí para vocês verem. Muito interessante. Mas afinal, por que a gente fala French fries e não Belgian fries? Afinal, a batata frita ela veio daqui, você sabia disso? Bom, lá atrás, quando os americanos estavam por aqui em território belga, eles comeram a batata frita pela primeira vez. Mas quando eles ouviram o pessoal falando francês, porque eles estavam mais lá para o sul da Bélgica, eles associaram que as batatas eram francesas. Por isso do French fries. Mas na realidade, eles estavam já aqui na Bélgica. E aí pronto, ficou French fries, mas na realidade é daqui, da Bélgica. E só para complementar, esse fato curioso que aconteceu com os americanos ocorreu na Primeira Guerra Mundial. Só que como que a batata foi feita aqui, como ela começou a ser produzida aqui na Bélgica? A princípio eles fritavam pequenos peixes, só que no inverno o rio congelava e eles não conseguiam mais pescar. Foi aí que eles tiveram a ideia de cortar as batatas em tiras e fritar no lugar dos peixes. Bom, pessoal, chegamos aqui nessa praça bonita e numa das igrejas mais inusitadas aqui de Bruges. Essa aqui é a Basílica do Sagrado Sangue de Cristo, mas ela tem uma história curiosa, porque elas são duas capelas sobrepostas uma na outra. O início da história dela remonta lá ao século XII, foi uma capela privada no estilo românica feita por os condes de Flandres, mas posteriormente foi construída em cima dela a Igreja do Sagrado Sangue de Cristo. Por quê? Porque aqui tem a relíquia contendo o sangue de Cristo recolhida por José de Arimateia e posteriormente, anos depois, trazida para cá lá na época das Cruzadas. E essa relíquia fica exposta diariamente em horários específicos aqui na capela. O interessante é que elas são separadas, então entrando aqui para baixo você entra na capela primeira que foi construída, dedicada a São Basílio, e subindo você chega na do Sagrado Sangue de Cristo. E saindo ali da Igreja do Sagrado Sangue de Cristo, chegamos aqui numa das obras que eu considero uma das construções mais bonitas de Bruges, que é a Câmara Municipal, ou também conhecida como Estádios Bruges. É a Câmara Municipal da cidade até hoje, há mais de 600 anos. É uma das mais antigas aqui da região de Flandres, ainda em funcionamento. E além da Câmara, também funciona um museu que conta a história de Bruges aqui dentro. Interessante notar que é uma arquitetura toda gótica tardia. E também interessante foi que, na época da Revolução Francesa, muitas das obras que estão aqui hoje, que são bíblicas, foram destruídas e tiveram que ser reconstruídas posteriormente no século XIX. Gente, chegamos aqui agora na Igreja de Nossa Senhora, uma das mais famosas aqui em Bruges. Ela começou a construção lá no século XIII e demorou mais de 2 séculos para ficar pronta. E essa torre aqui que vocês estão vendo, ela simplesmente é a maior torre de tijolinhos da Bélgica e uma das maiores do mundo. E olha que interessante, a única obra de Michelangelo a sair da Itália, a Madonna, ela tá aqui. E não sei se vocês sabiam, mas é uma curiosidade muito legal e ela foi roubada 2 vezes. Uma na Revolução Francesa, outra na Segunda Guerra, mas não se preocupem que conseguiram recuperar e ela voltou aqui para a igreja. E se você quiser visitar a Madonna, os ingressos custam 8 euros. Bom, e como a Bia estava falando, essa é uma das maiores torres construídas de tijolos no mundo, só perdendo para outras 2 que ficam na Alemanha.
Essa conta com 115 metros de altura. E aqui também na igreja tem outras figuras importantes enterradas aqui que a gente vai falar mais pra frente, que é Carlos o Temerário, Duque de Borgonha, e sua filha Maria de Borgonha. Bom, e tem uma história interessante aqui, que é a respeito dos cisnes de Bruges. Os cisnes não são endêmicos daqui, mas eles vieram em algum momento da história parar aqui em Bruges. E como isso aconteceu? Existe uma história que Maximiliano da Áustria, que foi um duque de Borgonha lá no século XV, tinha um ajudante, digamos assim, chamado Peter Lancau, ou Peter Longneck, que é pescoço comprido. Esse seu amigo, ele foi morto porque Maximiliano era muito ditatorial e, como forma de punir o povo de Bruges, ele obrigou a colocarem aqui nos canais 52 cisnes, que era a idade que Peter tinha na época que foi morto. E aí, vocês sabiam disso? E outro fato interessante aqui desse local é que essa hoje é conhecida como uma ponte super romântica que os casais vêm tirar foto. Só que a história dela não é bem assim. Na verdade, aqui isso tudo era um cemitério e essa ponte foi construída com o resto dos materiais desse cemitério. Então essa ponte, ela conta com vários túmulos, várias pedras, que você indo lá, você ainda consegue ver os escritos dos nomes das pessoas nela. Agora eu vou mostrar para vocês ali alguns escritos, mas antes disso vocês têm que conhecer a menor janela gótica do mundo, que ela tá bem ali, ó. E saindo ali da igreja, a gente chega aqui no Groot Museum, que é um museu de belas artes também de Bruges e mais uma das obras lindas aqui da região. E bem aqui pertinho da igreja de Nossa Senhora, você chega na Catedral de São Salvador, que também vale a visita pela sua arquitetura, pela sua história, ela é muito bonita, então já coloca no seu roteiro. E para encerrar o nosso vídeo com uma curiosidade super legal, você já deve saber que aqui na Bélgica é a cidade da cerveja. E aí começaram a trazer cervejas para cá, né? O turismo estava muito em alta, assim como ainda está. E aí começou a ter um problema de tráfego de caminhão. Então o que eles fizeram para resolver isso? Eles simplesmente fizeram um encanamento de 3 quilômetros que sai lá de fora da cidade até aqui para dentro de Bruges. E aqui vocês podem ver esse cano de cerveja. Então, sim, aqui em Bruges tem um cano que traz cerveja para dentro da cidade. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que conta um pouquinho sobre a história de Bruges. Se vocês vierem para cá, não esqueçam de provar os famosos chocolates, waffles, cerveja e batata frita. E ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até os próximos vídeos. Tchau, Tchau, tchau.